Então tá bem, eu vou começar explicando. Explicando não, na verdade, primeiro fazendo um comentário aqui das respostas. Aí vocês podem anotar, ou depois também eu vou mandar isso aqui. Estou gravando, né? A aula, eu vou mandar para vocês depois também a gravação, mas só passando aqui então, depois eu tiro a dúvida se for o caso, tá? Acho que tem algumas dúvidas, né? Nesses exercícios nos anteriores, aí eu faço essa explicação. Então, eu vou colocar aqui, só passando com vocês, os resultados dos exercícios, tá? Desses últimos 3 que eu passei para vocês. Então, vamos lá. Tem aqui, no primeiro exercício, vocês precisam encontrar a cota piezométrica, né? Então, aqui o valor da cota piezométrica em B, lembrando que a cota piezométrica em B, tanto faz você encontrar por um lado da expressão ou pelo outro lado da expressão. O que significa isso? Usando, na verdade, um lado da equação da energia, né, num trecho, ou usando o outro lado, ou seja, outro trecho, tem que dar a mesma resposta. Tá? Para isso, a vazão tem que ser 30,1 litros por segundo, ou seja, 0,0301 metros cúbicos por segundo. A perda de carga, nesse caso, no trecho 1, né? Ou no trecho AB, se eu não me engano, como está colocado aí, 7,22 metros. E a perda de carga no segundo trecho, 1,22 metros. A diferença desses dois trechos são 6 metros, né? E que é a diferença dos níveis dos reservatórios. E a resposta, então, em termos de carga piezométrica, né? Em B, seria esse valor aqui, de 752,78. Aí eu preciso saber se vocês têm alguma dúvida para eu poder explicar. Essa diferença que você fala aqui é de quê, Letícia? Em qual resposta? Deu quanto o valor das cotas? Diferença entre elas? Tá, a diferença entre elas, eu não sei como é que você fez. Você pode usar o solver, não é? Ou pode usar o método de aproximação. Mas dá para melhorar aí a aproximação, tá? Essa diferença, na verdade, se você verificar, se você ajustar um pouco melhor, dá para fazer. Pode até ser arredondamento, mas em geral não é isso não, é uma melhoria mesmo na aproximação. Mas o solver, ele é tranquilo de usar nesse caso aí também. Se você tiver dúvida, depois você me fala. O que você precisa fazer, na verdade, nesse caso, como a vazão é única, né? Você tem que variar a vazão, no meu caso aqui, a célula B, acho que é B9, se eu não me engano. B9, né? A célula B9, e eu posso colocar como igualdade dessa célula, né? O resultado que eu quero, na verdade, eu coloco a equação, mas o resultado que eu quero tem que dar 6 metros a diferença, né? Enquanto isso não for 6 metros, então não é a resposta correta, tá? Porque a diferença das perdas, a diferença das perdas é 6 metros. Tá bem? Quem já fez, deu certo aí? Além da Letícia, que falou que tá com um pouco de diferença aí. O meu deu um pouquinho de diferença também, mas deu 752 e uns quebradinhos, tá certo. Tá. Aí é só questão mesmo. Geralmente com o solver vai aproximar bem melhor. Mas aí se tiver alguma dúvida em relação a um passo anterior, vocês falam. Mas a princípio, se chegou próximo do valor, a questão é aproximar.
Ainda mais se vocês tentaram resolver somente por um lado, né, digamos assim, da expressão, é natural, às vezes, chegar num valor um pouco diferente. Quando você percebe que você está fazendo pelos dois ramos, né, tanto pelo um lado do trecho quanto pelo outro, aí você tende a aproximar um pouco mais. Pode ser que essa diferença fique na terceira casa decimal, por isso que às vezes eu estou colocando aqui, mas vou até ampliar aqui, tá vendo? Ó? Dá um pouco de diferença, né? Esse valor para chegar aqui nessa diferença também, que também, lógico, tem um pouco, não é arredondado exatamente, né? Mas com a aproximação fica naqueles valores que eu passei. E com duas casas decimais está mais que o suficiente, tanto a perda de carga quanto a cota peso aumenta em B. Mas o mais importante do que os valores, né? Se for caso de aproximação aí, é entender o raciocínio, tá? Porque é que eu sempre explico. O que não pode acontecer é vocês ficarem com dúvida caso faça qualquer alteração no enunciado. E nesse caso específico, né, falou que a vazão era a mesma nos dois trechos. Pode não ser, né? E mudar totalmente o problema. Como é o segundo caso, por exemplo, o segundo exercício? Posso passar adiante? Alguma dúvida? Alguma coisa que não ficou claro? Passar. Pode passar? Então tá. Vou para o segundo aqui então. Mudou para vocês aí? Tá. Então vamos lá. O segundo exercício, né, ele é muito similar ao primeiro, justamente com essa diferença que, na verdade, agora a diferença é que a vazão do primeiro trecho é diferente do segundo trecho. Ah, sim, Tainara, da última lista, viu? Mas eu estou explicando aqui o resultado e depois, quando você fizer, tiver dúvida, você pergunta de novo. E já já eu volto para perguntar para você quais são suas dúvidas, duas anteriores. Aí eu vou abrindo aqui e a gente vai discutindo, tá bom? Só um pouquinho, aguenta só um pouquinho aí. Esse aqui, então, o segundo exercício, fala o quê? Que a soma das vazões tem que ser 60 litros por segundo, né? Então, o raciocínio é muito similar, com a diferença que agora, então, a vazão não é a mesma, e uma das maneiras de você verificar se o problema está correto é isso, né? Primeiro, a diferença de cotas, quando você faz, né, a diferença total do reservatório 1, nível da água do reservatório 1, com o nível da água do reservatório 2, a diferença de cotas nesse caso é 10 metros, né? Tá aqui os 10 metros. Então, essa é uma parte do problema. Ela tem que ser 10 metros, uma das vazões está aqui, ó, tem que ser 60 litros por segundo. Então, eu encontrei uma de 45,6 litros por segundo, a vazão 1, e a vazão 2 de 14,4 litros por segundo. Isso, né, produz, né, uma perda de carga de 12,74 metros no primeiro trecho e de 2,74 metros no segundo trecho, dando uma cota piezométrica, agora chamou de C, né, se eu não me engano, ou A, deixa eu conferir aqui, foi A, foi C, desculpa, foi C mesmo. Então, é uma cota piezométrica em C de 787 metros e 26. Então, é muito interessante confrontar o primeiro exercício com esse, a questão do enunciado que eu falei com vocês. Né? Mas, assim, se entender o procedimento, aí não tem problema. Aí não tem erro. Nesse aí, dúvidas? Quem já fez? Quem tentou fazer? Esse eu consegui fazer, tá ok. Conseguiu? Deu certo?
Deu. Então tá. Ô Letícia Soares, o meu também estava com uma pequena diferença, e eu fiz pelo solver agora e ajustou melhor, tá? Na mão tinha dado uma diferença de uns 0,25, mais ou menos 0,30 também, como tinha acontecido no seu primeiro caso lá no primeiro exercício. Tá, joia? Nesse aí tranquilo, então posso passar para o terceiro? Tá. Vou passar para o terceiro, então. O terceiro são 3 letras, né? Letra A, B e C. Para a letra A, aí vocês vão conferindo aí para ver se está tudo em ordem. Para a letra A, eu encontrei um diâmetro de 200 milímetros, né? 0,200 metros. Agora eu vou usar essa informação desse diâmetro, né? Na letra B. E na letra B tem um detalhe importante, né? Eu vou ter que encontrar uma nova vazão, porque só lembrando, a vazão, no caso do primeiro exercício, da letra A desse exercício, desculpa, era o quê? Era 50 litros por segundo num trecho e 25 litros por segundo no outro. Então, o que dava 75. Mas isso só vale para aquela condição. E nessa condição, então, a gente encontra, se fizer as contas, vai encontrar alguma coisa muito próxima aí, né? Arredondando aí, vocês vão ver que vai chegar nos 200 milímetros de diâmetro, tá? Em compensação, vocês vão usar os dados da letra A, mas vocês vão ter que encontrar uma nova vazão para a letra B. Por quê? Porque não sai água mais, né, em A. A vazão que sai do reservatório 1 vai direto para o reservatório 2 para enchê-lo. Então, eu preciso saber que vazão é essa que eu vou encontrar e, a partir dessa vazão, eu vou usar aquela relação que vazão é volume por tempo. Então, quer dizer que tempo é volume por vazão, né? Então, primeiro eu achei aqui em segundo, primeiro achei a vazão, desculpa, 29,8 litros por segundo, e depois eu achei o tempo em segundos e transformei esse tempo em horas, né? No caso da letra C, o que acontece? Eu tenho agora que aplicar a equação de energia, né, de reservatório 1 para o A, para a saída em A, né, a derivação em A. E nesse caso, eu também tenho que achar uma nova vazão, né? Porque agora a equação da energia, a perda no primeiro trecho, a cota piezométrica de A vai ter que ser igual à cota de água do reservatório 2. Então, toda a energia aí vai ser gasta no primeiro trecho. E com isso, a vazão, então, fica em torno aí de 42,4, né, litros por segundo. Essa vocês fizeram? Acho que alguém estava com dúvida aí, me falaram que estava com dúvida. Não sei se foi a Letícia que tinha comentado. Eu também estou com dúvida na letra C. Só confirmando, então. Eu vou ter que fazer a aplicação da equação de energia de 1 para A. Aí eu vou achar uma nova pressão, é isso? Uma nova cota piezométrica. Em C, Na letra C.
Em C, você vai pegar a cota do nível do reservatório de A, de 1, né? Do reservatório 1, e aplicar a equação de energia de 1 para... Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, que aí fica mais fácil explicar, né? Só um instantinho. Aí vocês me dizem aí se mudou. Mudou para vocês agora no exercício aí? Tá cinza. Tá cinza? Tá. É? Pra mim tá cinza. Estranho. Deixa eu ver aqui. Espera aí que... Deixa eu compartilhar de novo. Eu voltei. E agora? Compartilhou? Apareceu. Tá aparecendo? Pra mim tá. O meu tá cinza ainda. Ah, é? Eu tirei tudo aqui. Estranho. Volta na outra tela para fazer o teste. Tá. Ah, agora apareceu. Apareceu? Apareceu. Agora pra mim tá cinza. Agora apareceu. Aqui apareceu. Ah, tá. Deu certo agora? Sim, tá aparecendo. Então tá, vamos lá. Aqui, ó, é o seguinte. Estou explicando a letra C, tá? Se tiver dúvida nas outras letras, depois eu volto lá. Aqui, o que tem que ser feito, a análise tem que ser feita é essa aqui, ó. Para colocar aqui até o ponto A, né? Ó, até o ponto A. Agora, tem que acontecer isso, ó. O nível tem que vir daqui até aqui, ó. Então, isso aqui agora, não sei se vai fazer aqui, porque esse negócio é meio chatinho, não é igual lá o outro, né? Isso aqui agora é a perda de carga, ó. Essa altura daqui para cá, ó. Por que acontece isso? Porque fala, nesse caso, que a vazão mínima solicitada em A para que R2 não mais receba água de R1. Então, não pode nem chegar água, nem sair de R2. Qual a única condição para acontecer isso? Né? O nível de reservatório 2 ser exatamente o nível no ponto A, ou seja, a cota piezométrica de A. Só que isso tem que acontecer, então, tudo no primeiro trecho, né? No trecho do reservatório 1 até o ponto A. Aí você usa todas as informações de A, né, do trecho A, desculpa, do trecho 1, de R1 até A, usa todas as informações daqui, com a exceção, né, que agora você precisa saber qual que é a vazão, que vai produzir essa diferença de cotas aqui, né? Que, na verdade, é a perda de carga. Então, equação de energia aqui, né? P1 sobre gama, nulo, né? Atmosférica. Z1 tem a informação de quanto vale a cota. Carga cinética desprezível. Para cá agora, eu não sei quanto que é a pressão e não sei quanto que é a cota individualmente. Mas eu sei que a pressão e a cota é esse ponto aqui, ó, que é exatamente o nível do reservatório 2, o nível de água. Essa condição, digamos, é uma condição conceitual para acontecer o que está colocado no problema letra C. Então, nesse caso, né, carga cinética desprezível, e quando, então, vocês aplicarem daqui para cá, a diferença dessas cotas, né, ou seja, do nível reservatório, com a cota piezométrica em A, que, na verdade, é o mesmo nível do reservatório em 2, essa perda vai acontecer toda onde? No primeiro trecho. Como você tem informações, né, do material, tem informações do diâmetro, tem informações do comprimento, tudo.
A única coisa que você não tem agora é a vazão. Qual é essa vazão que permite essa perda? Entenderam agora? Ou não ficou Flávio, claro? só para ver se eu dei uma consertada na minha cabeça. Quando você fala que a cota de A tem que ser a mesma do reservatório 2, então a gente na equação de energia vai trocar PA sobre gama mais EA vai ser igual a 201,50, que é o que ele dá para a gente da cota de R2? Isso, exatamente. Ah, então achei meu erro. Então agora tá Você, certo. você tinha considerado o quê? Eu tinha considerado o 201,50, só que aí eu tinha feito o ZA como 15, eu tinha considerado os dois. Ah, tá. Não, não. Nesse caso aqui, você não pode considerar o da letra A, não. É, eu Tá? considerei o PA sobre gama como 15 metros de coluna d'água e o ZA como 201,50. Aí tava dando diferença por causa disso. Isso. Aí dá diferença mesmo. Agora eu entendi. Obrigada, Flávio. Nada. E aí, gente? Quem não tinha feito, mas alguém tinha comentado aí. Não sei quem tinha comentado que não tinha feito. Eu também não tinha feito a C, mas agora eu entendi. O meu erro foi o mesmo da Letícia aí. Eu não tinha entendido que o PA sobre gama mais EA era o R2. Mas agora ok. Tá. Não, foi o que eu disse, né? O que vocês têm que ficar muito atento é essa questão. Por exemplo, o enunciado do problema é que vai te levar a essa situação, né? Então, a única condição ali para que não tenha água nem chegando e nem saindo de R2, né? A única condição é estar no mesmo nível. E nesse caso, não importa quanto que é a pressão e quanto que é a cota, né? Individualmente, tá? O que importa é que aquele valor ali, a água vai estar chegando naquele valor no piezômetro, né? Da mesma cota do reservatório 2. É a única maneira conceitual de não chegar água nem sair água de R2. Tá? Dúvidas, mais perguntas em relação a esses três? As letras anteriores aqui vocês tinham conseguido fazer? Acabei falando tudo de uma vez. Acho que a Mari tá pedindo para fazer o B. A letra B desse 3 aqui mesmo, Mariana? É isso? Tá. Então vamos lá. Aqui o seguinte, ó. Nesse caso aqui, eu vou voltar então. Vocês estão vendo a planilha de novo, não é isso? Eu vou voltar lá no exercício. Veja se voltou novamente aí para o exercício. Alguém me ajuda aí, senão eu vou ter que abrir aqui o bate-papo. Voltou para o exercício. Ah, tá. Beleza, obrigado. Então aqui, ó, a letra B, vamos lá. A letra B fala o seguinte, ó. Verificar quanto tempo R2 pode ser enchido durante a noite, né? O à noite aqui é um detalhe, né? É que geralmente a solicitação, digamos, né? Se for pensar nesse ponto A aqui como sistema de abastecimento, né? O parte dele, então a demanda, né? Ele é muito pequena ou hipoteticamente ou teoricamente considerado como nulo. Então, nesse caso, o que está falando é que aqui ó, não está saindo água em A. Tá? Para fazer, então, essa letra B, o que vocês têm que considerar? Considerar o seguinte, que as informações do trecho A, né, em termos de comprimento, de fator de atrito, de diâmetro, tudo isso pode ser considerado para o trecho A. O que não pode ser considerado? A vazão. No segundo trecho, vocês podem considerar o diâmetro que vocês obtiveram
resolvendo o exercício A, para facilitar, né? Resolvendo o exercício A. Aí pode usar o fator de atrito, o comprimento, né? Então, o diâmetro obtido, tudo certinho. E o que vai ser isso agora? Aqui, na verdade, agora passa a ser uma equação da energia de 1 para 2, né? Direto. Aí você vai ter uma diferença de perda, desculpa, de nível, né? Que vai ser a própria perda de carga, tá? A própria perda de carga, desculpa, vai ser a própria diferença de nível da água nos reservatórios. Por quê? Porque se você pegar aqui, né, pressão em 1, nula porque é atmosférica. Você tem a cota, então, de 1. Carga cinética desprezível. Vem para cá, pressão em 2, nula porque é atmosférica. Tem a cota de 2, né? E tem a carga cinética desprezível. Então, a perda de carga, que na verdade é a própria diferença de nível da água nos reservatórios. Aí você faz o quê? Você, então, considera que essa perda total é a soma das perdas no primeiro trecho mais do segundo trecho. Só que a vazão que passa aqui é única, né? Já que não sai água em A. Então, tem uma vazão que sai de R1 e chega em R2. O segredo é esse, descobrir qual é essa vazão que, quando passa no primeiro trecho e passa pelo segundo, a soma das perdas é igual à diferença de nível aqui. Tá? Essa é a explicação. Quem não tinha entendido, a Mariana, entendeu agora, Mariana? Tá? Então, a diferença, na verdade, da letra B para C, se vocês notarem, o que vai ser? A perda de carga vai ser a mesma, né? Que é a diferença entre as duas cotas. Com a diferença que na B eu somo do primeiro com o segundo trecho. E no caso da letra C, tudo acontece no primeiro trecho. Tá joia, Mariana. Tenta refazer qualquer coisa que você fala, se não bater aí o resultado. Tá bom? Agora, todo mundo entendeu ou ficou alguma coisa ainda que não está entendido? Tudo certo, gente? Então tá joia. Isso. Ok. Quem tinha comentado que estava com dúvida nos anteriores? Foi a Tainara que tinha comentado? Então vamos lá. Quem estava fazendo esses 3 aí, seria isso, essa explicação, os valores, para ver se bateu direitinho. E se tiverem dúvida nos anteriores, estou aqui à disposição. Acho que a Tainara tinha comentado que estava com dúvida. Eu preciso saber qual é, Tainara, quais são, né, se for o caso. E para eu poder abrir o arquivo aqui e explicar também. Tá. Qual mais especificamente, Tainara, que eu tenho que abrir aqui para ver? Para ver se é da lista, de qual lista que é que está falando? É no caso da lista anterior? Uma das coisas, eu vou tentar abrir aqui para te falar, mas uma das coisas, por exemplo, tá? Ó, 1 polegada, tanto eu quanto o autor,
a gente utiliza, né, para bater as respostas, utiliza 25 milímetros para 1 polegada. Se você estiver usando 25,4, já vai dar diferença. Não sei se é isso, tá? Mas isso aqui já dá diferença na resposta. Ah, você está usando 25 mesmo? Então, ok. 3 e 4, distribuição em marcha. Então, deixa eu abrir aqui, então aqui fica mais fácil, né? Só um instantinho aí que eu vou ver se eu consigo abrir aqui. Está aparecendo aí o Excel do exercício 3? Alguém me ajuda aí. Tá, então vamos lá. Quanto que deu a resposta desse 3 seu aí, Tainá? Esse você chegou a fazer? Deu diferença na resposta? Então, 95,4? Ah, tá. Flávio, Oi, pode falar. eu acho que falando assim fica mais fácil. Isso. É porque, tipo assim, eu entendi até aquela parte que você tinha explicado nas aulas anteriores, de que a perda total ia ser de 4 metros no exercício inteiro, certo? Tá, aham. Isso. Aí, tipo assim, depois você falou que a gente tinha que ir somando a fórmula lá do HF, a normal, Uhum. somando de A para B, de B para C e de C para D. Isso. E que aí, tipo, a gente meio que ia isolar o D, né? Que seria o mesmo para toda a tubulação. E aí a gente acharia o valor de D, Aham. certo? Só que Isso. aí, tipo, na vazão, porque a gente acha a vazão fictícia de C para D. Isso. Mas na hora que a gente vai fazer a soma das vazões, a gente usa os 5 litros por segundo, né? Não, vamos lá, ó. Nesse Porque eu trecho. acho que eu fiquei meio confusa nisso. Tá, vamos lá então. Nesse trecho daqui do CD, tá vendo aqui o desenho? Uhum. Nesse trecho, a vazão que você tem que usar é a vazão fictícia para calcular a perda. E a vazão Certo. fictícia é a vazão de montante, ou seja, os 5 litros por segundo, dividido por raiz de 3. Aí você tem que usar esse valor aqui. Tá. Tá? Mas aí, então, no caso, na hora que eu vou fazer para achar o diâmetro, a vazão de C para D, eu uso esse valor. De C para D é esse valor. Aí, mas aí depois, tipo assim, para achar de B para C e de A para B, eu vou usar os valores que eu achei somando com 5 litros por segundo. Isso, de B para C vai ter que ser 15 litros por segundo, né? Porque é 10 que saiu mais os 5 que passou para cá. Certo. E aqui você vai somar mais 5, ou seja, o primeiro trecho, AB, é 20 litros por segundo. Então fica Vai dar 20 litros. 20 litros por segundo, né? É 15 litros por segundo e 2,89 litros por segundo. Entendi. 2,89. Então eu acho que foi isso que eu errei. Porque eu usei a vazão de 5 litros por segundo para fazer a conta do diâmetro.
Nesse último trecho? Isso, nesse último trecho. Porque aí eu usei, tipo, 20 litros de A para B, Isso. 15 litros de D para C e usei os 5 litros. Então eu tinha que usar esse 2,9 vezes 10 a menos 3, né? Exatamente, Ah, Exatamente. tá. Tá? Não, beleza. Então eu vou O refazer aqui. único momento que você vai usar a vazão fictícia é para cálculo de perda de carga onde tem derivação. Então, Certo. digamos assim, né? Se você fizer esses cálculos com esse valor e a resposta der 95,4, ok. Agora, se estiver dando diferença por causa de que você usou 5 litros por segundo, aí tá errado mesmo, Uhum, tá? tá. Mas se Eu der um fiz valor próximo, com o valor correto aqui da vazão fictícia, aí sem problema, porque eu não lembro exatamente se teve arredondamento e eu acabei não fazendo a conta aqui, né? Uhum. Então, só que é isso que foi o confuso, entendeu? Porque como eu tava em dúvida, eu tinha feito à mão. Aí Sim. depois eu fui e joguei no Excel a fórmula. Pra ver, tipo, casa decimal, alguma coisa assim, né? Uhum. E, tipo assim, usando o valor de 5 litros por segundo, deu 95,35. E Ah, quando eu usei, tipo assim, o valor da vazão fictícia, deu 94,93 o diâmetro. tá, eu vou conferir então, mas digamos assim, vamos pensar, a resposta aí pode estar arredondada então, né? Vou conferir, mas vamos pensar que o correto, tá? Aí é conceito, né? Por mais Uhum, que, digamos, 95 alguma coisa ou 94 alguma coisa, vai valer aquela que você considerou a vazão fictícia, por questões conceituais, uhum, tá? certo. Aí depois eu vou conferir também, porque eu não fiz o cálculo aqui, acho que até fiz em outro momento, mas não está aqui. Aí eu confiro e passo para vocês certinho, o valor exato e o valor que geralmente a gente utiliza, né? Aqui no caso, Uhum. Não, beleza. É porque eu fiquei, tipo assim, focada nessa resposta, porque os outros dois exercícios anteriores deu exatamente o mesmo valor. Aí, na hora que eu fiz esse número 3, tipo assim, eu fiz o passo a passo, igual você tinha explicado nas aulas, mas eu não tinha conseguido chegar nesse valor. tá. Mas de qualquer forma eu confiro. Pode ser que eu mudei algum valor aqui e está dando diferente por isso. Eu não sei se eu Tá. mudei alguma coisa no enunciado dessa resposta aqui. Pode ser isso. Aí eu passo para vocês, Uhum. tá? Mas Não, beleza, então. é só focar nisso aqui. O último trecho tem que ser com essa vazão fictícia, né? Beleza. Então, entendi. Agora, o número 4 Sim. é a questão de valores também. Tá. O diâmetro de A para B foi 200 Tá. milímetros mesmo. Só que Uhum. aí de B para E eu achei 163 e de E para F 104. Então vamos lá, ver se você fez de forma correta, né? O Uhum, último trecho, E para F, a vazão é 5 litros por segundo, tá? A vazão que você vai certo. usar. Então, vai dividir isso aqui por 1.000, né? 5 vezes 10 a menos 3. Uhum, No segundo trecho, essa aqui é a vazão que foi derivada nesse trecho. Então, quer dizer o quê? Que saiu 5 e derivou 20. Então, quer dizer que a vazão do trecho 1 é quanto? 25. 25. Então, você vai ter que usar, para calcular a perda de carga desse trecho aqui, você vai ter que usar 25, que é a vazão que chega aqui a montante, de BE, Uhum. mais a vazão de jusante 5,2, né? Essa é a vazão do segundo trecho, do trecho BE. Entendi. Ah, Entendeu? então foi isso o erro. É isso então, né? É. Porque Mas aí, tipo, só uma dúvida. A velocidade, a, como é que chama? Coisa cinética.
Carga cinética? Isso, a carga cinética. A gente não usa ela, né? A gente pode desconsiderar, né? Vai desconsiderar, isso. Vai desconsiderar, Tá. Então, tá? então foi isso mesmo. Só que aí de E para F, tipo assim, deu 100 milímetros. O meu deu 104. Será que tem. Vou ver, isso não é questão de valor. Primeiro aqui, ó, é como tem o valor da pressão em E aqui, eu faço 5,7 kg/força por centímetro quadrado igual a 57. Não sei se foi isso que você usou. Eu faço uma aproximação do valor também. Como? Não entendi. Eu uso o 5,7 aqui, tem que colocar aqui em pressão, eu uso 57, tá? Ah, tá. A conversão que eu fiz deu 55,9. A diferença deve estar aí, porque você multiplicou por 9,81, provavelmente, né? Uhum. E eu multiplico por 10, nesse caso especificamente. Ah, tá, entendi. Ah, então Só você manter foi o que você fez e trocar, e copia, né? Copia, se você fez no Excel, você copia e coloca o valor. Se trocar e der o 100, é isso. A diferença que está dando. Tá, beleza. Eu vou Tá? tentar aqui agora. Mas no trecho BE, não pode ter diferença, pode ter diferença na resposta, mas ela não pode ser em função de erro, né? De você usar outra vazão, como eu disse, tem que usar a vazão fictícia. E a vazão fictícia, então, aí é a soma a média das vazões de montante e jusante, né? Uhum. Não, beleza, era só isso mesmo, Flávia. Obrigada, viu? Nada, imagina. Mais alguma dúvida? Eu não, por enquanto só. Só? Os demais aí. As demais, Eu tô né? tentando aprender a usar o Solver, mas assim que eu conseguir, eu dá certo. O problema é só esse, mas eu vou tentando aqui. O solver. Deixa eu. É igual no primeiro exercício, eu não tô conseguindo visualizar como que eu uso o Solver. Na minha cabeça tá meio confusa ainda. Nesse primeiro exercício? No primeiro exercício da última lista. Tá. Se eu souber fazer, eu consigo fazer no outro. Você está acompanhando aqui, tá de novo projetado o exercício? Tá sim. Então vamos lá. Então, está acompanhando aqui esse B9, que está 0,301, 0,0301. Eu vou mudar, tá? Eu vou colocar 20 litros por segundo. Ó, vê que com 20 litros por segundo não bate, né? Por quê? Porque a perda de carga 1 tá bom para enxergar aí ou tá pequena a letra? Não, tá de boa. Ó, porque a perda de carga 1 dá 3,39, a perda de carga 2 dá 0,57. A diferença entre elas, 2,8. Não bate, né? E aqui também mostra que não bate, ó. Os valores não são os mesmos. O que você tem que fazer, então? Vamos lá. O solver, né? Você quer fazer isso, ó. Você quer encontrar esta célula, que no meu caso aqui é a C15. Você quer que esse valor seja 6, que é a diferença de cotas, né? Ó, então, o C15 está acompanhando aqui. Você consegue ver o solver aberto ou não? Sim. Ah, tá, porque eu não sei se fica cinza só. Ó, então, o C15 tem que ser 6, né? É esse o valor que você quer. Alternando qual célula, né? Ou quais células você quer que alterne a sua célula de vazão. Então, onde tiver a sua vazão aí, você coloca para alternar, né? Porque é essa que você quer variar. Uhum. Como não precisa colocar restrição aqui do tipo não pode ser negativo, né? Não é uma raiz quadrada, né? Poderia ter positivo e negativo, então eu acho que vai resolver. Aí você, repetindo então, célula objetivo é a célula onde você vai ter que fazer a conta, né? Então aqui você coloca a perda de carga 1 menos a 2, né? Se escreve aqui igual
um menos a outra, viu? O valor tem que ser 6 nesse caso. E se acontecer isso, você vai ver que vai bater tudo. Eu vou pedir para resolver. Nossa, foi para outra. foi para outra planilha, mas resolveu. Tá vendo aí, ó? Deu 6, né? Mesmo com tinha alterado lá, aí alterou aqui para 6, voltou para o 0,30 aqui, né? Em torno de 30 litros por segundo. E aí bate. Na célula da cota, você colocou o quê? Só para ele resolver nessa célula? Ah, não, tá. Eu coloquei na perda de carga. Eu coloquei na perda de carga, ó. Eu coloquei a vazão para esse primeiro trecho. Uhum. E coloquei a vazão, a perda de carga, considerando a vazão, que é a mesma, né? No segundo trecho. Com os dados, obviamente, no segundo trecho. Eu sei que a diferença que eu quero, então é como se estivesse chutando o valor da vazão. Eu coloquei 20 litros por segundo. 20 litros por segundo resolve? Se resolvesse, né? Voltando aqui, ó. Se resolvesse, o valor seria 6. Porque eu peguei aqui, ó, eu fiz um menos o outro. A perda de carga 1 menos a 2 tem que ser 6, né? Aí não dá, tá vendo? Não dá. Só que pela equação de energia, eu sei que o valor da cota piezométrica do trecho 1, né, desculpa, né, no ponto tem que ser a cota menos a perda. Entendi. Né? A cota menos a perda. E no segundo trecho, na verdade, também é a cota menos a perda desse trecho. Entendi. E só que eu não vou usar esse, não vai amarrar nesse não, tá? Vai amarrar nisso aqui, ó. É nesse 6 que é o problema, tá? Então aqui já tinha colocado, né? Vai ficar o mesmo aqui. Ele tá voltando para outra planilha, que eu estava mexendo com outra planilha, fazendo a mesma coisa que era usando o solver também, aí ele tá voltando para outra. Aí quando você fizer isso, dá aqui o 6, ó. Tá vendo? Entendi. Aí como a outra célula está diretamente relacionada, ela muda também. É que eu não estou entendendo como que ela mudava. A célula da resposta do exercício. Agora eu entendi, é que ela está amarrada com a perda de carga. Então a perda de carga muda, ela muda também. Isso, eu já fiz amarrado para conferir, né? Porque a princípio eu poderia pegar só um valor, né? Porque se eu pegar de um lado ou pelo outro, tá que dá a mesma resposta. Mas nesse tipo de exercício é bom porque se você perceber algum erro, você vai enxergar na hora de calcular, porque pelos dois lados tem que ser a mesma coisa. Entendi. Obrigada, Flávio. Por nada. Ô, Laura, você está perguntando do segundo exercício? Deixa eu ver aqui. Dessa terceira lista mesmo? Dessa lista agora, desculpa? Ah, tá. Isso, tem que ser levado ao quadrado, sim, Laura, para resolver, porque eu coloquei, na verdade, só os valores da vazão, né? Mas a equação da perda, ó, da perda está ao quadrado. E é o mesmo raciocínio, né? No caso anterior, tá? Só que a diferença é que agora é que o valor tem que ser 10, né? A diferença de perdas tem que ser 10. Vou mudar aqui para vocês verem, ó. 0,040. Deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho. Ah, não, desculpa. Outra coisa também aqui, ó. Essa aqui, eu amarrei a de baixo na de cima, né? Então, eu tenho que alterar a de baixo para chegar na de cima. Tá, ô Tainara, eu já vou ver para você lá. Mas o valor não seria 25, não é 25 mais 5 por 2? Não, Laura. Já vejo para você, Tainara, mas lá acho que você está errando. É porque é 20 mais 5, né? É 20 do trecho mais 5 dá 25. 25 a montante mais o 5 da jusante
Dividido por 2, daqui a pouco eu volto lá e confiro, mas eu acho que é isso. Se eu não estou enganado com os valores, é isso. O Laura, não tem nenhuma restrição também, porque nesse caso aqui não tem valor quadrado, né, para raiz, não tem nenhuma condição. Ó, o que eu fiz aqui então? Eu coloquei esse valor e essa aqui está amarrado sempre ao de baixo, ou seja, os 60 litros por segundo está amarrado embaixo. Então eu só mudo essa B13 aqui, ó, tá? Se eu mudar a B13, altera de cima. Eu não altero a B12, só a B13. Aí eu coloquei aqui, ó, 20 e 40, né? Quando eu coloquei 20, automaticamente vai ser 40, porque eu coloquei equação para ela. A resposta agora, calculei as perdas normalmente, né? Com cada vazão e cada informação de diâmetro, comprimento, essas coisas. E você vê que não bate. Por quê? Porque a perda da 981 no trecho 1 e da 5,27 no trecho 2, e a diferença delas dá 4,5. Na verdade, a diferença tem que ser 10, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Ó, eu vou resolver usando o solver, eu vou resolver. Eu quero que essa expressão, né? Essa expressão aqui, F, né? Aqui está na célula F9, seja igual a 10. Tá? Eu quero que ela seja igual a 10. Variando qual? Variando a B13. Porque é ela que está levando o valor para B12. Tá? E não precisa colocar restrição nenhuma. Aí quando eu faço isso, de novo mudou aqui, né? Quando eu faço isso, tá voltando para a planilha anterior que eu estava usando. Aí dá certo, tá vendo? Ó? De novo, ó, bateu certinho agora, 45,6, 14,4. Aí a perda de carga fica 12,74, menos o 2,74 no segundo trecho, dá isso. E mesma coisa aqui, você pega o primeiro e subtrai, primeira cota e subtrai, né? Segunda cota e subtrai, você tem os mesmos valores. Entendeu agora? Deu certo aí, Tainá? Tá bem, Laura. Agora você entendeu? Tenta fazer no... Ah, tá joia, Tainá. Tenta fazer, Laura, pelo solver, né? Mas aí monta direitinho, vê direitinho onde você está colocando as células e confere qualquer coisa você me fala. Aí pode me mandar aí a planilha também, que eu dou uma olhada se não bater, tá? O solver, a única inconveniência dele é o seguinte, tá? Vocês têm que ter ideia, na verdade, de grandeza. Então, por exemplo, dependendo da situação, se você colocar um valor muito fora daquele que deveria ser, ele não converge. Aqui, né, o valor da vazão, lógico que tem que ser alguma coisa menor do que 60 litros por segundo, né? Porque a soma das duas já é 60 litros por segundo, mas então toma cuidado, porque às vezes se você colocar um valor muito baixo, não daria. Eu sempre recomendo o seguinte, nesse caso específico aqui, colocar tipo 20, 40, 20, né, que aí o outro já seria 40, ou até mesmo colocar 30 e 30 para testar, eu acho que ele vai convergir. Só toma cuidado com isso, que quando às vezes ele não converge, quando o solver fala que não encontrou uma resposta, às vezes é porque o seu chute inicial foi muito distante da realidade. Aí, nesse caso, tem que fazer a correção, tá? Que é colocar um valor mais próximo da realidade. Tudo bem, gente? Mais alguma dúvida nesses ou em outros? Tranquilo? Então tá, quem não terminou ainda, tente fazer. Se deu algum erro depois, me falem, tá? Depois ver se eu marco também uma aula para fazer, digamos, uma revisão
desses anteriores aí, a gente dá uma passada em tudo e vai conferindo valor por valor, vai conferindo tudo certinho para ninguém ficar para trás aí em termos de resolução ou de entendimento. Tá bom? Aí, se não tiver mais nada de dúvida, por enquanto seria isso que eu ia passar para vocês hoje.